bom dia a todos. Com enorme satisfação que, em nome da Câmara de Arbitragem da Federação, fazemos mais uma esclarecedora webinar. A ideia é trazermos aqui especialistas para tratar justamente do requerimento arbitral, aquele movimento inicial que se deve fazer relativamente dando início ao meio de solução de conflitos, que é a arbitragem ou mediação, para fazê-lo pela via que segue orientada pelos estatutos da Câmara de Arbitragem da Federação, claramente postos nos arquivos virtuais da nossa Câmara, junto ao nosso site. É com um enorme prazer, então, que vamos tratar hoje aqui. Eu sou André Jobim de Azevedo, sou advogado, professor, fundador da Câmara de Arbitragem da Federação e atualmente seu diretor técnico, seu diretor executivo, perdão, e quero apresentar brevemente os meus palestrantes, que são Dr. Felipe Moraes, que vem do Escritório Azevedo 7, é doutorando pela USP, mestre em Direito Privado pela PUC de Minas Gerais, professor, graduação e pós do IBMEC, ex-diretor e atual conselheiro do SEBAR, membro de lista de árbitros de várias entidades e atua há muitos anos, há 17 anos, como árbitro, como advogado, em procedimentos arbitrais. Quero igualmente apresentar a nossa mediadora, a doutora Andréa Bodanese, que é bacharel em Direito pela nossa PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela nossa URGS do Rio Grande do Sul também, e atua como advogada no BSPZ Advogados, com experiência na área societária e contratual. A doutora Fabiana Marques, particularmente uma colega parceira desde o início da arbitragem e dos movimentos que fizemos para constituir a Câmara na Federação. Ela é minha parceira de primeira hora e parceira da CAF, advogada, especialista em direitos, negócios e negociação pelo Unicinos, secretária de procedimentos, conhece tudo sobre os procedimentos da nossa CAF, foi secretária de 21 a 24 e atua na atuação, na reestruturação e recuperação de empresas pela Tarvors Partners. É um prazer tê-los aqui. Vamos dar início para tratar de um assunto que fundamentalmente da largada do procedimento arbitral. Se pudéssemos fazer uma comparação com o meio litigioso do processo civil, teríamos a formulação da exordial, da petição inicial, e que tem requisitos a serem seguidos de modo a atender a segurança jurídica, atender às regras do Estatuto da Câmara de Arbitragem da Federação, que orientam pontualmente sobre documentos, formas de requerimento, e sim, aí sim, sobre os quais os nossos convidados painelistas farão a matéria de fundo deste webinar. Passo, então, a palavra à doutora Andréa Bodanese, com prazer e boa condução, doutora Andréa. Obrigada, André. Eu agradeço, doutor André, toda a diretoria da CAF pelo convite. É uma grande honra estar aqui com esses painelistas tão qualificados para a gente conversar sobre esse tema. E dando continuidade às séries de webinars que estão acontecendo na CAF, que já abordou temas como a cláusula de arbitragem, a cláusula de mediação e arbitragem e a escolha dos árbitros, hoje o nosso tema é o requerimento arbitral, que de forma bem prática, como o doutor André mencionou, é o pontapé inicial de qualquer arbitragem. Então, o requerimento arbitral, ele é o documento que formaliza a vontade da parte de submeter uma disputa à arbitragem. Embora ele pareça um documento relativamente simples, ele tem um peso bem significativo no processo arbitral, já que é nele que a parte apresenta quem são os envolvidos, qual é o conflito e quais são os pedidos. Então, hoje a nossa proposta é justamente conversar sobre esse momento inicial, para a gente abordar quais são os cuidados práticos, os erros que a gente precisa evitar, o que precisa constar nesse requerimento arbitral e como ele impacta o andamento da arbitragem lá na frente. Então, já dando início, eu tenho uma primeira pergunta, acho que eu posso direcionar ela para a Fabiana. De acordo com o regulamento de arbitragem da CAF, o que deve necessariamente fazer parte desse requerimento inicial de arbitragem? E quais são os requisitos obrigatórios e aqueles que são facultativos de constar em um requerimento arbitral? Bom dia, Andréia, é um prazer estar aqui, né? Bom dia, doutor André Jobim de Azevedo, parceiro, né? Desde sempre. Aprendi arbitragem com o doutor André.
Doutor Felipe, prazer estar nesse painel contigo. E muito obrigado pela pergunta, Andréia. Então, estando à frente da CAF durante um bom tempo, né, alguns regulamentos passaram, a gente vai sempre melhorando, né, porque, na verdade, a Câmara, ela orienta como deve ser, o regulamento da Câmara, na verdade, orienta como deve ser preenchido esse pedido inicial, mas a verdade é que ele não tem grande formalidade. Diferente do que a gente faz uma petição inicial no judiciário, o pedido de requerimento de instauração de procedimento arbitral, né? Porque tu pede a instauração do procedimento, isso é importante saber, porque existe um momento certo da instauração, que é depois. Então, o pedido ele deve prever o nome das partes, principalmente as informações, para que possa ser convidada a outra parte para participar da arbitragem, né? Para que ela venha se movimentar. Então, tem que escrever bem direitinho ali. Informações do próprio contrato, indicando a cláusula arbitral, para que a gente já de pronto identifique que é uma cláusula fechada ou aberta, né? Se existe a indicação daquela Câmara mesmo para providências iniciais. E uma breve descrição dos fatos. Né? Não precisa. O que deve ser juntado nesse pedido inicial é o próprio contrato, né? E os atos constitutivos, claro, do requerente, né? Para que se possa fazer, principalmente, o cuidado se há representação com poderes para participar do procurador, né? Representação do procurador com poderes para participar de arbitragem. Então, tudo isso é o pedido inicial. É básico, é simples. Ali tu não vai entrar no mérito do processo, isso é depois, lá nas alegações iniciais, mas isso acho que mais para frente a gente fala. Então, é simples. É um pedido para a Câmara. O que precisa constar? Então, o contrato, né, que dispõe da cláusula arbitral, alguma outra informação que a parte ache pertinente, e o pagamento das custas. Né? Porque muitas vezes na Câmara a gente tiveram consultas em que a parte pergunta: mas eu não tenho condições, enfim. A Câmara é privada, a arbitragem ela é um procedimento privado, então, sendo privado, de fato, o recolhimento das custas ao início do procedimento é importante. Mas o que se paga? Se paga as custas de registro. Não precisa pagar no início do procedimento, juntar junto com a instauração o pagamento do tribunal, assegurar, na verdade, né, assegurar o pagamento do tribunal arbitral ou de taxas administrativas, pelo menos na CAF, né, o que nós decidimos como diretoria e participando da própria Federação foi que no início do procedimento seriam recolhidos apenas as custas de registro. Não sei se consegui responder todo o questionamento. Acho que está perfeito e acho que a gente já pode aproveitar esse gancho, como tu citou, de uma petição inicial para o judiciário, da diferença que existe com o requerimento inicial de arbitragem. E agora para o Felipe, se ele puder nos esclarecer quais são essas principais diferenças entre a petição inicial, que é apresentada dentro de um processo judicial, que vai para o judiciário, e o requerimento inicial de arbitragem, considerando esse contexto que a Fabiana nos passou, dessas diferenças dos documentos. Obrigado, Andréia. Bom dia a todas e todos. Queria rapidamente também agradecer o gentil convite em nome aqui da diretoria da CAF, da Federação. Faço na pessoa do doutor André, que está aqui, doutora Gabriela. Agradeço também a doutora Amanda, que ajudou a organizar aqui o nosso painel. É um prazer estar aqui com todos vocês, especialmente aqui com a nossa moderadora, a doutora Andréia, e a outra panelista, a doutora Fabiana. Eu acho que, bom, queria só registrar rapidamente que eu acho que foi muito bem colocado pela Andréia no início, né? Parece ser uma petição, o requerimento de arbitragem relativamente simples, mas ele demanda alguns pontos de atenção. E Fabiana já deu o pontapé inicial aqui, mostrando quais são esses requisitos de acordo com o regulamento da CAF,
Se a gente comparar com o regulamento das outras principais câmaras, inclusive internacionalmente, a gente vai ver que esses requisitos não vão mudar muito. Então, a grosso modo, quando a gente inicia uma arbitragem, espera-se que a gente inicie de uma forma muito mais superficial do que nós iniciaríamos num processo judicial, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente compara uma petição inicial, onde já precisa conter ali a completa descrição dos fatos, a fundamentação jurídica, os pedidos já de uma forma caminhando para a sua estabilização. Tudo isso aqui na arbitragem ficaria para um momento posterior, né? Notadamente, no termo de arbitragem, onde a gente começa a estabilizar melhor esses pedidos, e os regulamentos de arbitragem normalmente facultam que esses pedidos possam ser detalhados e até eventualmente especificados ou ajustados até as alegações iniciais, né? O próprio regulamento da CAF, de forma acertada, a meu ver, deixa isso muito claro no item 2.1.4, né? Indicando que essa apresentação do requerimento inicial integra uma fase ainda administrativa do procedimento arbitral, e indica esse mesmo item que não exaure a matéria e os pedidos que serão detalhados, especificados no momento da apresentação das alegações iniciais. Então, acho que, a grosso modo, a gente precisa entender que o requerimento de arbitragem nos pede uma visão superficial sobre o que será discutido nessa arbitragem, como bem colocou a doutora Fabiana, e não nos exige ainda todos os pedidos de forma já estabilizados, detalhados, por assim dizer. Então, normalmente a gente vai encontrar uma petição que vai indicar o que será tratado nessa arbitragem, a grosso modo, o que se pleiteia com aquela arbitragem, ainda não os pedidos de forma detalhada, um valor estimado da disputa, né? E nem sempre é fácil indicar esse valor de antemão, a depender do tipo de pedido, se tem um pedido declaratório, um valor que ainda demanda uma prova pericial para ser apurado, por exemplo, mas isso tudo ajuda, permite, vamos dizer, que os árbitros possam avaliar se eles têm condições de atuar naquele caso, em razão da matéria, se eles têm interesse e disponibilidade em atuar naquela arbitragem, permite a parte contrária entender o que o demandante, o que a requerente quer com aquela arbitragem. Então, a grosso modo, é uma petição muito mais objetiva, superficial, do que seria uma petição inicial lá no procedimento estatal. É óbvio que a parte pode, se quiser, antecipar também de uma forma mais detalhada os fatos, a fundamentação, mas não acho que deve ser a regra geral, a orientação geral. Perfeito. E um dos pontos que foi tanto citado pela Fabiana quanto pelo Felipe é justamente essa diferença entre o requerimento e as alegações iniciais. Então, minha pergunta agora volta para a Fabiana, se ela puder nos esclarecer, nos citar quais são essas diferenças entre o requerimento inicial de arbitragem e as alegações iniciais que serão posteriormente apresentadas pelas partes. O que de fato passa a constar e mais completo? Como que é esse momento já das alegações iniciais? Então, Andréia, não vou repetir, né, o que o doutor Felipe também já explanou, mas, em regra, no pedido inicial, a gente coloca só essas observações mesmo, né, do que a gente pretende. Depois do pedido inicial, então, a gente passa a trabalhar a constituição do tribunal arbitral. Tá? As partes ali no pedido inicial também, às vezes até na própria cláusula arbitral, já disse é um árbitro ou um tribunal arbitral, né? Então, essa parte a gente supera ali no pedido inicial, porque às vezes a própria cláusula já trata. Mas logo na sequência, quando a Câmara faz a notificação para outra parte, para que ela venha se manifestar, se tem interesse ou não em participar da arbitragem, ali, logo na sequência, a gente já pede a indicação de nomes de árbitros. A gente caminha, então, a lista de árbitros e pede a indicação. Nessa indicação, a gente, se for árbitro único, elas podem entrar em consenso, né? Ou, se for um tribunal arbitral, cada um indica o nome de um árbitro que entende que seria competente, né, para atuar naquela matéria, porque, na verdade, o árbitro ele tem que ser competente para atuar na matéria.
Sendo indicado, então a Câmara vai providenciar que seja indicado que seja escolhido o terceiro árbitro, ou que se constitua logo esse tribunal. Isso é uma partezinha que é um pouco delicada, então às vezes demora um pouco mais de tempo, mas logo na sequência, normalmente demora em torno de 1 mês e meio, 2 meses. As pessoas têm muita curiosidade sobre para saber quanto tempo, né, demoraria. E o tribunal arbitral, então, é que vai dar, constituído esse tribunal, ele é que vai dar o ritmo para os próximos passos da arbitragem. Então, vai se preencher o termo de arbitragem, né, que o doutor Felipe já comentou ali. Então, nós vamos ter esse termo que vai ditar, de fato, as regras da arbitragem, né? Porque ali que vai o tribunal, as partes vão começar a dizer qual é, de fato, a sua pretensão, qual é, de fato, quais são, de fato, os pontos controvertidos, né? Que vão precisar ser analisados e com acuracidade pelo tribunal arbitral. E tribunal arbitral, quando a gente, pelo menos no regulamento da CAF, a gente chama de tribunal arbitral, independentemente se é árbitro único ou se colegiado. Então, tá, quando eu falo tribunal arbitral, pode ser qualquer das duas hipóteses. Então, ali, o tribunal arbitral vai começar a organizar as ideias do procedimento com as partes. E ali, então, estabelecidos esses pontos, o tribunal vai dar um prazo para as partes apresentarem as alegações iniciais. As alegações iniciais vão ser a petição inicial, de fato, que o doutor Felipe já comentou, né? Que ela tem que vir, então, com todas as informações, juntando todas as provas, porque é o momento da gente apresentar todas as provas que vão constituir o direito, né? Que vão fazer prova da constituição do direito que está sendo alegado, do direito que está sendo pedido. Então, esse é o passo. Requerimento, constituição do tribunal, termo de arbitragem com as regras, se vai ter perícia, se não vai ter, quais os tipos de perícia, o que as partes, calendários, né? Porque diferente do CPC, do Código de Processo Civil ou da parte do processo civil, os prazos na arbitragem eles podem ser combinados. Isso tudo vai ficar registrado ali no próprio termo de arbitragem, principalmente o prazo para apresentação das alegações iniciais. Se vai ter tréplica, réplica, enfim. Tudo isso vai ser combinado ali. Vou deixar agora também o doutor Felipe falar um pouco sobre as experiências dele como árbitro, né? Muito obrigada, Andréia. Felipe, sinta-se à vontade se quiser contribuir especificamente nessa pergunta sobre a diferença. Acabou abordando um pouco na tua primeira resposta sobre a diferença que existe entre o requerimento inicial e, de fato, as alegações iniciais. Então, se tiver alguma outra contribuição sobre essa fase das alegações iniciais. Obrigado, Andréia. Fabiana tocou muito bem já nesse ponto. Adicionaria talvez alguns aspectos complementares. Assim, eu acho que é uma petição central na arbitragem, né? Aí sim, ali os advogados já têm que chegar bastante preparados em relação ao caso, a como os pedidos devem ser detalhados, especificados. É uma petição onde a gente vai apresentar já boa parte dos documentos, a gente pode tratar disso depois também, mas ali ela já acompanha, ou já, melhor dizendo, junta aos autos, ali traz aos autos vários anexos, e particularmente eu acho que deve ser uma petição com equilíbrio, no ponto certo, bastante visual, né? Então, por exemplo, eu, como árbitro, gosto de receber isso, e como advogado também normalmente eu faço isso. Então, por exemplo, é comum você ver atrás de vários anexos, né? Juntados de uma forma organizada, numerada, em que você consegue facilmente referenciá-los, mas ainda assim você tem casos onde você tem, vai lá, 200 anexos ou mais, enfim, dependendo da complexidade do caso. Então, acho que é importante usar essa petição para guiar os árbitros e para chamar a atenção também para os principais documentos. Então, se tem um documento que é estratégico para esse caso, porque você pretende provar essa arbitragem, eu gosto de trazer esse documento para o corpo da petição. Então, coloco lá o documento grifando, destacando um trecho de um e-mail, de uma ata de deliberação assemblear, um diário de obra que é importante, enfim. Isso tudo pode vir também no corpo da petição, você junta como anexo, numera como anexo, faz referência a esse número do anexo integral, se os árbitros quiserem consultar,
mas no corpo da petição acho que vale usar também de forma bastante equilibrada elementos visuais que indiquem isso. Às vezes uma linha do tempo, dependendo do caso, se tem uma cronologia importante, eu gosto de juntar isso como anexo e trago também no corpo da petição para ficar fácil de entender determinada matéria. A gente sempre tem que entender que os árbitros, eles estão sendo, vamos dizer, expostos ao caso a partir, essencialmente, dessa petição, né? Então, enquanto os advogados estão lá se preparando já há algum tempo, às vezes há meses, reunindo com clientes, analisando documentos, escrevendo petições, revisando petições, você está num nível de conhecimento sobre o caso muito mais aprofundado do que os árbitros estão recebendo todas essas informações nesse primeiro momento, vamos dizer assim. Então, uma petição que é bastante importante na arbitragem, como a doutora Fabiana colocou, e que eu acho que pode ser usada também de uma forma visual para trazer atenção para documentos importantes, para uma linha do tempo trabalhando a cronologia das informações. Então, são alguns pontos adicionais aqui. Nós falamos agora foi citado, por exemplo, pela Fabiana na primeira pergunta, que o contrato, ele é apresentado no requerimento, já que é onde tem a cláusula também que as partes elegeram a arbitragem como competente para decidir sobre aquele conflito. E no requerimento, existe algum outro documento, além do contrato, que possa ser juntado junto? Existe algum prejuízo em apresentar vários documentos? Também, como o Felipe falou, muitos dos documentos acabam sendo apresentados já depois nas alegações iniciais, não necessariamente no requerimento. Mas na fase do requerimento, além do contrato, tem algum documento que as partes costumam ou é recomendado também que elas apresentem também aos árbitros já de pronto? Acho que essa pergunta pode ser direcionada aos dois, tanto para a Fabiana quanto para o Felipe. Se a Fabiana quiser começar respondendo. Andréia, muito obrigada, né, pela pergunta, porque eu acho que, de fato, isso é bem importante, né, de esclarecer. Não há uma formalidade. Nós não vamos deixar de receber, não há inépcia da inicial e também não vamos deixar de receber por falta de documentos, tá? Mas é importante, claro, juntar os atos constitutivos, a procuração, né, junto com o contrato, a comprovação de pagamento das custas iniciais e o contrato. Isso eu acredito assim que inicialmente é o mais importante a Câmara. Acredito que todas as câmaras solicitam. Tá? Os outros documentos ou documentos que fazem provas, não sei o que as partes poderiam juntar, algum laudo pericial emprestado, seja o que for, é lá nas alegações iniciais, quando de fato elas vão começar o que a gente pode chamar de processo, né? Antes é só um procedimento administrativo. Eu costumo fazer essa distinção, né? Porque tanto na legislação, assim, na Lei 9307 ali também, de 96, e nos regulamentos, pelo menos a gente costuma enxergar, se fizesse a linha do tempo, né, da Câmara, do procedimento, não do caso, como diz o doutor Felipe bem colocou, lá nas alegações iniciais é bem importante essa linha do tempo, eu acho que a sugestão deve ser seguida, o doutor Felipe foi muito feliz, mas se a gente fizesse do procedimento que a gente tem no início, então a fase de procedimento administrativo até a constituição do tribunal arbitral. Constituído o tribunal arbitral, a gente começa a ter a linha do processo arbitral. Daí que a gente entra, né, de fato, nessa linha. Então, o que se vê antes, e que daí eu acho que é importante comentar, que além do pedido inicial, quando a outra parte é notificada para vir participar, ela é convidada, né, na verdade, ela pode apresentar contrapedido. Tá? E no contrapedido, que não deixa de ser um pedido inicial também, ele vai ser apresentado quando da resposta dela, também ela vai trazer sucintamente, né, as informações da relação contratual que existia, ou da relação jurídica que existia, que está sendo posta ali a juízo, né, a juízo arbitral, mas ela já traz também os contrapedidos ali junto com a resposta ao requerimento inicial. E também junta daí os atos constitutivos, procuração e o contrato com cláusula arbitral, caso ela tenha, ou
ela pode alegar que não existe arbitragem, que aquela cláusula ela não conhecia, ela pode, né, também ali inicialmente já estabelecer algumas alegações preliminares, isso sim, tá? De preliminar, de validade ou não da cláusula arbitral, né, da constituição ou não de possível arbitragem, e daí nesta fase preliminar administrativa do procedimento, pode ser que, e daí no regulamento da CAF, vou falar especificamente do regulamento da CAF, o presidente da Câmara precise fazer alguma análise, né, sobre a validade, então, e a existência e eficácia daquela cláusula arbitral, e se, de fato, a Câmara indicada é a Câmara da Federação, a Câmara que está sendo pedido o requerimento, a instituição do requerimento arbitral. Então, essa é a parte antes, sim, e que é bem importante, e que tem essa, e que existe a discussão antes da constituição do Tribunal Arbitral. Bom, agora voltando também, acho que o Felipe citou numa das respostas que uma das dificuldades que as partes têm nesse momento inicial do requerimento é justamente o valor da demanda, que precisa ser apontado considerando os pedidos que as partes já expuseram no requerimento inicial. Como que as partes podem fazer, estimar preliminarmente o valor dessa demanda com os pedidos, ou considerando que pode existir ainda valores que dependem de provas que vão ser produzidas ao longo do procedimento arbitral? Como que nesse momento do requerimento, momento prévio, tão inicial do procedimento arbitral, as partes podem já apontar algum valor, e se esse valor pode ser alterado depois também, se eventualmente se estipula um valor, se ao longo do processo eu percebo que o que eu citei inicialmente é muito diferente do que de fato eu tenho direito ou que as provas estão mostrando que deve ser o valor correto. Obrigado, doutor André. Se me permite, né, eu gostaria só de comentar um pouco o ponto anterior da doutora Fabiana, concordo com todas as ponderações, e adicionaria só que quando eu estou como advogado, o que a gente não quer no requerimento de arbitragem é antecipar algo que permita a parte contrária começar a trabalhar na sua defesa, a entender determinado documento central. Então, por exemplo, uma troca de e-mails que é importante, pode ser que a parte contrária tenha deixado passar isso, ou um anexo específico registrando uma reunião que aconteceu há algum tempo atrás. Agora, por exemplo, se eu vou começar uma arbitragem para anular uma deliberação assemblear, uma deliberação societária, acho que faz sentido juntar já qual é a ata de reunião, se eu estou discutindo um contrato em que houve a assinatura de outros 3 termos de aditamento, já pode juntar esses termos de aditamento. Então, assim, esse conjunto mínimo de documentos não me incomoda, vamos dizer, antecipar isso. Agora, tudo que possa engessar a tese ou dar à contraparte a chance de começar a reagir muito rapidamente a um documento importante, etc., acho que isso tem que ser sopesado para ser utilizado lá na petição principal, que são as alegações iniciais, como bem colocou também a doutora Fabiana. Então, acho que esse ponto adicional, e aí sempre com uma perspectiva diferente. Como árbitro, não me incomoda em nada receber já antecipadamente mais documentos, acho até razoável. Como advogado, acho que já prefiro calibrar ali no ponto certo para também não antecipar demais o que virá pela frente, né? Mas passando a pergunta, doutor André, acho que sobre o valor, de fato, como você bem colocou, na fase inicial é difícil, às vezes, estimar esse valor. Em alguns casos, você já sabe mais ou menos qual é a multa contratual pretendida, quais são os pleitos ali que você pretende reclamar, perdas e danos, etc. Em outros, você depende, às vezes, de uma prova pericial. Você tem, por exemplo, uma anulação de uma deliberação assemblear. Tá, mas quanto isso representa economicamente para as partes? Pode ser que seja uma deliberação que aumentou o capital e mudou a participação acionária das partes, aí você pode ter uma ideia de quanto aquilo pode representar, mas pode ser uma deliberação, por exemplo, anulando uma eleição de membros do conselho. Quanto isso representa economicamente para as partes? Quando a gente está diante de uma situação como essa, a minha sugestão geral é só não quantificar de uma forma, vamos dizer, irrisória, como às vezes se faz no processo judicial. Porque aqui na arbitragem, como bem colocou a doutora Andréia, esses valores, em algum momento, eles vão ser revistos e vão ser complementados. Assim que a gente tiver um pouco melhor
a definição de quanto isso representa economicamente para as partes. E, ao mesmo tempo, eles podem servir como padrão ali de avaliação para os árbitros saberem se eles têm disponibilidade, interesse em atuar nesse caso ou não. Então, pode ser que, vamos dizer, árbitros mais experientes e com atuação reconhecida, por exemplo, o doutor André, que está aqui, pode ser que ele não aceite atuar num caso em razão do valor subestimado no início da disputa. Então, eu acho que na arbitragem não faz tanto sentido colocar, estima o valor em R$ 10.000. Então, assim, vamos ver pelo menos um valor que seja minimamente condizente com o proveito econômico que as partes pretendem obter, ou se é uma declaração de anulação de assembleia, como mencionei, que elegeu uma diretoria, pelo menos um valor que reflita um pouco a ordem de grandeza daquela sociedade, daqueles negócios. Então, eu sei que em determinadas situações isso é difícil, mas eu não gosto de, em linhas gerais, fixar valores muito baixos, que eu sei que não vão refletir ali a complexidade da demanda, etc. Então, de fato, como bem colocou a doutora André, acho que em alguns casos é difícil estimar isso no requerimento de arbitragem, mas é a minha sugestão inicial, porque as partes também, às vezes, têm um objetivo de postergar o recolhimento das custas principais, né? A doutora Fabiana bem colocou, no momento de apresentar o requerimento de arbitragem, eu recolho só uma taxa de solicitação da arbitragem, né? Uma taxa geralmente fixa e com valor menor. Mas mais à frente, a Câmara vai intimar as partes para recolher a taxa de administração da Câmara e os honorários do Tribunal Arbitral. E essas são custas que normalmente vão variar de acordo com o valor da disputa. Então, algumas partes optam por, às vezes, adotar uma estratégia de subavaliar esse valor inicial para refletir de uma forma a mitigar ali as custas da arbitragem, mas isso vai ser revisto posteriormente. Então, se eu já tenho uma visão clara de qual será o valor dessa arbitragem, acho que não faz tanto sentido mitigar esse valor no requerimento de arbitragem. Então, é tentar ali, tanto quanto possível, refletir o valor econômico que vai ser efetivamente discutido ou em ordem de grandeza, o que aquilo pode representar para uma sociedade, para uma empresa como aquela. Eu tenho uma última pergunta que acho que ela resume, sumariza vários dos pontos que a gente estava tratando e que a Fabiana citou também sobre a diferença desse momento inicial do requerimento e quando de fato começa o processo arbitral. Quando os árbitros, o tribunal já está composto, as partes já apresentaram as alegações iniciais, mas quando que começa de fato a jurisdição dos árbitros no âmbito desse procedimento arbitral? Pensando principalmente na parte tendo interesse em pleitear alguma medida de urgência, que não consiga esperar o início da jurisdição dos árbitros. O que a parte precisa fazer para conseguir dar início a essa medida de urgência que não consegue aguardar o momento posterior? Posso? Bom, vamos seguir a ordem, então. Então, André, só antes de te responder sobre essa medida de urgência, né, eu só queria acrescentar que, pelo menos na CAF, quando nós vamos recolher as custas, como bem colocou o doutor Felipe, depois que a gente recolhe as custas administrativas da Câmara e previamente os honorários dos árbitros, até para garantir aos árbitros o recebimento dos honorários deles ao final do procedimento, né? Nós somamos o valor tanto da petição inicial, do pedido inicial, quanto do contrapedido. Então, são somados os dois valores para que a gente possa fazer o cálculo das custas da arbitragem, tá? Então, às vezes as pessoas ficam com essa dúvida também, só tentando ajudar quem for assistir o nosso vídeo, né? Já esclarecimento. Quanto à medida de urgência, depende. Tem câmaras que prevêem em seu regulamento o árbitro de urgência também, que pode decidir essas medidas iniciais, né, prévias à instauração do procedimento. Qual é o ponto aqui ao optar por não ter o árbitro de urgência, tá? É que mesmo que o árbitro determine algum ato constritivo ou de segurança,
quem tem o poder de Estado é o juiz de direito, né? É a justiça estatal. Então, de toda sorte, ele teria que ajuizar esse pedido de proteção. Então, o que se seguiu ali na CAF? Tá? Se optou por seguir o que está na 9307, que a 9307 ela já coloca, deixa eu até ver, eu tinha anotado o artigo 22A, que as partes podem sim antecipadamente pedir uma tutela, né, uma medida cautelar diretamente no judiciário, antes da instauração do procedimento arbitral. O único cuidado que precisa se ter é de conseguir fazer a instauração da arbitragem no prazo de até 30 dias após o deferimento do pedido cautelar, né? Então, o que isso implica, olhando do lado da Secretaria da Câmara de Arbitragem? Todo esse procedimento administrativo que a gente tinha comentado antes. Então, assim, ó, para 30 dias, e aí está o ponto que começa mesmo a arbitragem, a instauração do procedimento se dá, de fato, na Constituição do Tribunal Arbitral, e para a Constituição do Tribunal Arbitral nós temos que ter entrado em contato com os árbitros, eles precisam ter respondido, que tem disponibilidade para atuar naquele procedimento. Isso é bem importante. No início, eles fazem uma declaração de que eles têm disponibilidade, que o árbitro está dedicado àquele procedimento. A Câmara vai encaminhar um questionário para esses árbitros responderem, para que, de fato, se garanta a imparcialidade dentro do procedimento, né, de que ele não conhece nenhuma das partes, nunca teve acesso àquelas informações do processo, que ele não conhecia o assunto, enfim, que ele não tem relacionamento, né, seja profissional, pessoal, familiar, enfim, com ninguém daquelas partes, nem mesmo com os próprios procuradores das partes que estão representando no procedimento. Então, depende de tudo isso que eu falei lá no início, né, até de fato a gente nomear o árbitro e constituir o tribunal arbitral e ali começar a instauração, ali se dá a instauração do procedimento. A Câmara, inclusive, certifica, né? Instaurado o procedimento, dá-se início, então, ao termo de arbitragem, né? Dá-se início ao processo para a formação do termo de arbitragem. Então, ali que se dá. Então, esses períodos de 30 dias, e aí, isso é o que se extrai um pouco da doutrina também, que já escreveu sobre, né? Decisões judiciais, eu não confesso que eu não cheguei a pesquisar se tem recente sobre esse ponto específico, tá? Mas se daria, então, esses 30 dias quando dá a instauração do procedimento arbitral. Então, essa medida depois poderia, o próprio Tribunal Arbitral constituído, essa medida de urgência poderia ser revista ou não, porque a partir daquele momento, quem possui jurisdição mesmo para tratar sobre o conflito posto, passa a ser do Tribunal Arbitral a competência. Mas vou deixar o doutor Felipe também falar um pouco das experiências dele, pode ser que ele tenha, né, mais detalhes a acrescentar, com certeza terá, né, mas se eu puder trazer mais algum esclarecimento, mas a princípio é assim que funciona ali na Câmara de Arbitragem da Federação. Perfeito. E antes de passar para o Felipe, eu já aproveito para acrescentar mais uma pergunta a ele, mas também relacionada às medidas de urgência. Porque quando a gente fala de arbitragem, um dos pontos que sempre é citado é a confidencialidade da arbitragem como um ponto muito forte, né? Principalmente quando a gente fala de conflitos societários, não expor esse conflito para partes que não tenham interesse. Mas quando a gente fala de medida de urgência, a gente acaba tendo que recorrer ao judiciário estatal, muitas vezes essa confidencialidade pode acabar sendo prejudicada. Então, como que a gente pode compatibilizar essa medida de urgência que acaba indo para o judiciário com a confidencialidade que se é esperada num procedimento que vai acabar sendo resolvido por arbitragem? Então, além da pergunta que eu já tinha feito, complemento ainda com essa para o Felipe. A doutora Andréa está cumprindo muito bem o papel dela de moderadora, de provocar aqui a polêmica e os debates. Ótima pergunta também, doutora Andréa. E em relação ao ponto anterior, concordo plenamente com o que a doutora Fabiana colocou, acho que ela expôs muito bem.
O próprio regulamento da CAF Federação no item 11.4 também replica essa previsão legal. Uma curiosidade sobre essa previsão legal é que ela vem de uma reforma da lei de arbitragem promovida em 2015, já consolidando o entendimento da jurisprudência sobre essa matéria. Na verdade, isso começou com problemas práticos, né? Ou seja, as câmaras brasileiras colocaram aí à disposição das empresas e da comunidade jurídica os regulamentos de arbitragem, não tinha essa previsão, câmaras internacionais também não tinham previsão sobre tutelas de urgência e começaram os problemas, tá? E quando eu tenho uma tutela de urgência e não tenho os árbitros já indicados, ainda tem a fase, como bem colocou a doutora Fabiana, de indicação, questionário, avaliar se tem conflito de interesse, prazo de impugnações, etc. Então, na arbitragem, até tem um tribunal arbitral formado, a gente está falando aí de mais ou menos 2 a 3 meses no cenário normal, vamos dizer assim. Então, os problemas surgiram, as partes sentiram necessidade de algumas demandas inteiras, ali uma decisão urgente, provocaram o judiciário, e no judiciário brasileiro, em diversos tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, começou-se a consolidar o entendimento de que eu poderia ir até o judiciário para essa tutela de urgência antecedente, e depois eu teria o prazo de 30 dias para requerer esse procedimento arbitral. As câmaras de arbitragem passaram a ajustar nos seus regulamentos e depois veio a alteração na lei de arbitragem com o artigo 22A, mencionado pela doutora Fabiana, em 2015. Então, aí a lei praticamente consolidou o entendimento dos tribunais brasileiros, entendimento, a meu ver, acertado, dos regulamentos das câmaras também, né? E mais recentemente, apareceu, então, principalmente no contexto internacional, a figura do ato de emergência, que a doutora Fabiana também bem mencionou. E, a meu ver, é uma figura que acho que pode ter alguma utilidade, mas no plano de arbitragens nacionais, dentro de um mesmo sistema jurídico, acho que acaba tendo pouca utilidade, pelo que a doutora Fabiana colocou. Até hoje eu tive uma experiência só em procedimento de arbitragem de emergência como advogado, não foi pela parte que requereu, foi pela parte que respondeu esse requerimento de urgência, e mesmo sendo célere, mesmo a Câmara dando ali a celeridade necessária, ainda assim levou aí 20 e poucos dias para ser concluído com uma decisão, porque o árbitro quis ouvir as partes, designou uma audiência de apresentação do caso, tinha que ter um tempo ali de indicação do árbitro, apresentação de conflitos, houve a necessidade, nesse caso específico, de trazer uma parte adicional que deveria estar naquela arbitragem de emergência desde o início. Então, ou seja, a parte que pretendia uma medida de urgência levou aí 20 e poucos dias para obter uma decisão. E eu costumo dizer que o judiciário brasileiro funciona muito bem para tutela de urgência. Você tem em diversos tribunais varas especializadas, a depender da matéria, você tem uma resposta muito rápida do judiciário em relação a essa tutela de urgência antecedente. Eu costumo dizer, se você quer suspender, por exemplo, uma assembleia que vai acontecer ainda essa semana ou na segunda-feira, você não vai conseguir por ato de emergência. É pouco provável que você consiga por árbitro de emergência, porque só o tempo de solicitar, indicar um árbitro, esse árbitro ou árbitra apresentar questionário, conferir um prazo, ainda que curto, para as partes se manifestarem, você já perdeu, a sua assembleia já aconteceu. Então, nada como obter uma decisão em tutela de urgência judicial e aí depois, sim, nos 30 dias, instaurar esse requerimento, vamos dizer, de arbitragem para submeter os árbitros à questão, lembrando, como bem colocou a doutora Fabiana, que os árbitros podem manter, revogar, alterar aquela decisão anterior, seja de um ato de emergência ou na tutela de urgência antecedente judicial. E aí, passando a um ponto ainda mais, vamos dizer, polêmico, né, colocado pela doutora Andréa, em relação ao sigilo, né? Felizmente, nessa reforma do Código de Processo Civil brasileiro, também em 2015, ou melhor, no novo Código de Processo Civil de 2015, optou-se por incluir entre as hipóteses de solicitar o segredo de justiça aquelas em que exista uma matéria correlata a uma convenção arbitral, e desde que essa convenção arbitral tenha a previsão do sigilo do procedimento arbitral. Então, se o regulamento da Câmara escolhida
tem a previsão de sigilo, ou se a cláusula arbitral celebrada entre as partes tem a previsão de sigilo, eu mostro isso para o juiz ou para a juíza no processo estatal, e essa tutela de urgência antecedente deveria, num cenário normal, tramitar em segredo de justiça, preservando essas informações que, na maior parte dos casos, podem ser relevantes ali para as partes envolvidas. Ocorre que, no Tribunal de Justiça de São Paulo, talvez seja um dos mais demandados ali sobre matérias correlatas a procedimentos arbitrais, dividiu-se o entendimento entre as varas empresariais e os juízes que integravam uma delas entendiam que esse dispositivo deveria ser aplicado, e a outra, na outra vara empresarial, os juízes entendiam que esse dispositivo seria contrário às disposições constitucionais, porque não seria uma hipótese de preservar nenhum tipo de, vamos dizer, informação pessoal, personalíssima, que justificasse afastar a regra geral de publicidade dos processos judiciais. Isso gerou bastante controvérsia na doutrina, nos entendimentos jurisprudenciais. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a consolidar ali uma predileção por esse entendimento de que deveria ser afastado o segredo de justiça, e gerou uma certa insegurança para as empresas, para os participantes. Ou seja, se o processo caía em determinada vara, ele já recebia ali algum nível de publicidade e viria a pouco. De toda forma, não concordo com esse entendimento, acho que deve se aplicar o que está no Código de Processo Civil. Desceu-se até no detalhe, aí, doutor André, que também ou foi professor de processo civil, comentava anteriormente, pode até opinar também sobre esse ponto, mas se discutia até se essa decisão em segunda instância foi nas câmaras empresariais, e se não deveria ser uma decisão do plenário do Tribunal de Justiça, exatamente por ser matéria de declarar inconstitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil. Então, tem uma questão até processual discutível, mas fato é que isso gerou esse debate. Mas, a grosso modo, isso aconteceu até onde tem chegado ao meu conhecimento só nessa parte das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a grosso modo, eu apresento essa tutela de urgência perante o Poder Judiciário, indico a previsão no artigo específico do CPC que confere essa possibilidade de segredo de justiça, e seu processo vai tramitar, pelo menos, de forma reservada, vamos dizer assim. Bom, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a doutora Fabiana e ao doutor Felipe pela disponibilidade e generosidade deles em compartilharem tanto conteúdo e conhecimento conosco. Fica muito claro pela nossa conversa que, embora o requerimento arbitral, como a gente citou no começo, ele pareça, à primeira vista, uma etapa simples e uma formalidade para se, de fato, começar o processo arbitral, ele envolve muitos aspectos que exigem cuidado das partes. Sem dúvidas, é um tema que merece ser muito bem compreendido e aprofundado. Eu tenho certeza que o que a gente conversou hoje vai ser de muito auxílio para quem nos assiste. Eu volto a palavra, então, para o doutor André, e agradeço mais uma vez a CAF, ao doutor Felipe, a doutora Fabiana, pelo nosso dia hoje, pela nossa conversa de hoje. Obrigada, pessoal. Obrigado, André. Antes de encerrar formalmente o nosso webinar, que foi excelente, atendo a provocação do doutor Felipe no sentido de dizer que não tenho muita dúvida que, bem fundamentado, um requerimento de sigilo nas linhas do Código de Processo Civil, ele há de ser atendido. Não tenho receio de dizer que isso deve ser uma tendência e que decisões diversas não me agradam e não são adequadamente postas. De qualquer sorte, vamos encerrar o nosso webinar, que foi de um enorme proveito, agradecendo a mediadora, a doutora Andréia, aos nossos palestrantes, a doutora Fabiana, a doutor Felipe, não sem agradecer a minha presidente, a doutora Gabriela Valau, que com a minha colega de direção, doutora Amanda Dil, foram e estão organizando essa série de webinars de modo a tornar mais acessível todo o procedimento arbitral. Desejo a todos um bom dia e muito obrigado pela atenção. Divulguem nas suas redes. Estamos juntos na CAF.